E agora, nas 3 ações declaratórias de constitucionalidade, falará pela Advocacia Geral da União o ministro André Luiz de Almeida Mendonça, advogado-geral da União. Evidentemente que Vossa Excelência, tal qual o Procurador-Geral, poderá se utilizar da dobra do tempo, se assim quiser. Mas sempre contamos com a colaboração, com o tempo da Corte. Serei prudente, senhor presidente. Senhor presidente, ministro Dias Toffoli, senhor ministro relator, ministro Marco Aurélio, nossas estimadas ministras, ministra Rosa, ministra Carmen, senhores ministros, nosso douto Procurador-Geral da República, muito bom vê-lo nessa tribuna hoje, abrilhantando a representação do Ministério Público. Aos que me antecederam, saudações também, e todos aqueles que aqui estão presentes. Vossa Excelência foi muito feliz, senhor presidente, ao iniciar esse julgamento, nos lembrando que estamos tratando de questões em tese. De fato, essa é uma realidade. São 3 ações diretas de constitucionalidade. O senhor me permita a ousadia e permitam-me também os demais ministros de tentar um grau máximo de abstração, um grau máximo de trabalho dessa questão em tese. Imaginemo-nos que 11 senhores e senhoras, designados pelo princípio democrático, chancelados por toda a sociedade, por todos aqueles que representam os estados da federação, fossem designados para construir um novo Estado de Direito. A partir do nada, onde não há interesses, não há presos, não há grupos políticos, não há interesses econômicos predominantes ou dominados. Construamos um Estado de justiça. A Constituição de 88 nos autoriza a sonhar com essa utopia. Diz o seu artigo 3º, inciso 1, que esse Estado democrático de direito precisa ser construído. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. E nessa outorga, nesse mandato, foi dado a esses 11 nobres e doutos juristas a atribuição de estruturar esse Estado de justiça. A partir dessa utopia, a partir de uma ética do discurso, a partir de um processo cooperativo de narrativa e de defesa, nós precisamos sair de um estado de injustiça e construir um estado de justiça. Se nós vamos a um resgate histórico na Revolução Francesa, o primado essencial dessa construção passa pela preservação do exercício arbitrário do poder e pela construção de garantias e direitos individuais. Por vezes eu vejo a discussão se nós estamos tratando de garantismo ou não garantismo. Eu me pergunto se algum constitucionalista que se repute por sério pode ser não defensor das garantias e dos direitos individuais. Essa é a base do nascedouro do Estado Democrático de Direito. Agora precisamos entender o que são esses direitos e garantias individuais. No âmbito do processo, princípios que definem um processo como justo. E poderíamos ter ali princípio da ampla defesa, princípio do contraditório, princípio da presunção de inocência, princípio da vedação do uso arbitrário de tribunais de exceções. Vários princípios. O problema é que quando se realiza um contrato social de construção de um Estado de Direito, se pensa em
autolimitar também os direitos individuais. Se nós temos liberdade de expressão, e todos a temos, também temos o dever de não ofender o outro. Essa liberdade é limitada. Se temos liberdade de ir e vir, eu não posso também obstruir a liberdade de ir e vir do outro. Direito individual não é um direito egocêntrico, individualista. Não é a lei do mais forte e muito menos utilitário. Os fins não justificam os meios, para tudo. Inclusive para punir, mas também para se preservar um direito individual. O meu direito individual, ele não é mais importante do que o do outro. E a garantia dos direitos individuais não se dirige só ao Estado. Se dirige também ao outro cidadão. Eu, como cidadão, tenho que respeitar o direito individual do outro. E dentro dessa perspectiva é que vários autores e filósofos do direito falam em princípio da reciprocidade nos direitos individuais. Diz um autor alemão, o direito individual não é um bem ordenado ao egoísmo. E se o é, se está certo, eu preciso pensar no direito individual das vítimas. Quem defende o direito individual das vítimas? Quem defende o direito de ir e vir das vítimas? O direito à vida das vítimas? O direito dela sair do trabalho e ir com segurança num transporte público? Saber que seu filho foi com segurança para a escola? Eu vi várias defesas dos direitos individuais. Não vi defesa do direito das vítimas. Quem defende as viúvas, os órfãos, fruto de uma violência praticada por outros que também têm seus direitos individuais, mas não respeitaram o princípio da reciprocidade. Eu escrevi num livro sobre a validade da prova, em espanhol, sobre o dever da tutela dos direitos fundamentais da vítima. Aspas, quando determinado cidadão é vítima de um crime contra a sua vida, contra a sua integridade física, contra a sua origem racial, a sua crença religiosa, a sua liberdade de pensamento, etc., seus direitos individuais foram violados. E, por conseguinte, o Estado deve atuar para garantir e defender tais direitos violados, assim como para processar e sancionar os possíveis infratores dos direitos dos seus pares. Na sua teoria dos direitos fundamentais, Robert Alexy fala sobre o direito de proteção. Ele diz, não basta a existência do direito de proteção. Não basta a sua estruturação. É necessário garantir-se a sua exigibilidade judicial, em sua substância. Prossegue, é imperioso garanti-los, cabe ao judiciário garanti-los e, diz Alexy, se não o protege efetivamente ou permite a sua ofensa potencial, torna-se partícipe do processo de vulneração. Página 405 da versão em espanhol. E a pergunta que Alexy se faz, a quem cabe a proteção desse direito individual? E ele responde com base em precedentes do Tribunal Constitucional Alemão. Cabe ao Executivo, cabe ao Legislativo e cabe ao Judiciário. Portanto, ele conclui na página 410. O Estado precisa garantir a proteção eficaz da vida. E agora eu estendo, de todos os direitos individuais das vítimas. Então, como interpretar essas garantias? No livro do professor e ministro Gilmar Mendes, junto com o professor Paulo Gonet,
se expõe que o preâmbulo da Constituição ele é fonte inspiradora para a interpretação do texto constitucional. E por que isso? Porque no preâmbulo da nossa Constituição estão valores constitucionais. Está o valor da liberdade, do acusado e da vítima. Está o valor da segurança. Está o valor do bem-estar ou de uma convivência social em paz, do desenvolvimento, da igualdade, e aqui a igualdade de direitos entre vítimas e acusados, como a justiça como valor supremo. Tudo isso baseado na harmonia social. Estamos aqui discutindo a interpretação de alguns dispositivos da Constituição. O artigo 5º prevê que são direitos individuais no caput a inviolabilidade do direito à vida, da liberdade, da igualdade e da segurança, além da propriedade. No seu inciso 55, garante-se o contraditório e ampla defesa. No seu inciso 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. A grande questão, esse dispositivo veda a prisão antes do trânsito em julgado? O que diz a Constituição sobre a prisão? Inciso 54, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Será que é por acaso que são dispositivos distintos? Tratar a prisão em um inciso e a presunção de inocência em outro? Esses princípios todos garantem o justo processo. E esse desafio de hoje, senhores ministros, é interpretar o que é o justo processo à luz da Constituição. Tratando dois institutos, a prisão e a presunção de inocência. Conrad Hesse, ele diz o seguinte: onde não há dúvida, não é necessário o intérprete. E mais, interpretar a Constituição é concretizá-la. Por que concretizá-la? Porque ela tem que se aplicar na vida da sociedade. Quando o artigo 3º nos remete para essa construção de justiça, nos coloca a demanda de interpretar para construir na realidade da sociedade a experiência de justiça. É por isso que Habermas fala numa força transformadora do texto constitucional. Transformadora em sentido da justiça e do Estado de Direito. É por isso que Ackerman, professor de Yale, fala numa Constituição vivente, capaz de trazer vida a essa sociedade. E volto à pergunta: é por acaso que se trate a prisão num inciso e a presunção de inocência em outro? O que diz o Tribunal Europeu de Direitos Humanos? Temos falado muito em direitos humanos nessa causa. Na minha opinião, tribunal com a melhor jurisprudência sobre a defesa e a garantia dos direitos humanos. Ele se baseia na sua Convenção Europeia, que também trata no artigo 5º da prisão e no artigo 6º da presunção de inocência. Diz o artigo 5º, inciso 1, ninguém pode ser privado de sua liberdade, salvo nos casos seguintes e com base em procedimento estabelecido em lei, ou seja, com base no devido processo legal. E mais, se foi legalmente privado de sua liberdade, em virtude de uma sentença ditada por tribunal competente. Artigo 6º, presume-se inocente até que a sua culpabilidade tenha sido legalmente declarada. E o Tribunal Europeu de Direitos Humanos edita manuais com base na sua jurisprudência.
Eu vou fazer referência a 2 manuais. O primeiro, que protege o direito a um julgamento justo com base na Convenção. O segundo, o direito a um julgamento justo, um guia para a implementação do artigo 6º. O primeiro diz o seguinte: a revisão extraordinária, traduzindo para a nossa realidade, o recurso extraordinário deve ser estritamente limitado para circunstâncias muito convincentes ou constrangedoras. E ela não deve transformar-se, diz, numa apelação disfarçada. A mera possibilidade de haver 2 visões sobre o mesmo tema legal não é fundamento para um reexame. No segundo, quais situações podem violar a presunção de inocência? Não necessariamente proíbe, o princípio da presunção de inocência não necessariamente proíbe presunções de direito ou de fato contra o acusado. Dentro dessa perspectiva, toda a Europa caminha nesse sentido. Estados Unidos caminha nesse sentido. Trata de modo distinto presunção de inocência com prisão, salvo 1 ou 2 países europeus. Mas se submetido ao Tribunal de Direitos Humanos, essa é a jurisprudência. O que diz Zagebelski? Nós estamos há 2000 anos tentando definir o que é justiça. E ele parece que meio que joga a toalha. E ele diz: a justiça é uma ideia, a injustiça é uma experiência. Eu explico a justiça, mas eu não justifico a injustiça. E ele diz: não basta se falar em direitos humanos para se estar de acordo sobre a justiça. Eu preciso encontrá-la, ou ao menos evitar a injustiça. Senhores ministros, a justiça ordinária, até 2º grau de jurisdição, nós tratamos de fatos, nós tratamos de provas, nós tratamos de toda a construção probatória a fim de se chegar à autoria e materialidade. Quando nós vamos para os tribunais superiores, nós discutimos questões de direito. Se alteram julgados? Se alteram. Eu não vi os números, não queria falar em números, mas apenas lanço a questão: essas alterações de julgado são para se declarar inocente ou para modular uma questão jurídica? O artigo 637 do Código de Processo Penal diz que o recurso extraordinário tem efeito suspensivo. O 597 diz que a apelação, que o extraordinário não tem efeito suspensivo e que a apelação, no 597, tem efeito suspensivo. O próprio Código de Processo Penal, que nos demanda a situação concreta, uma interpretação conforme a Constituição, ressalva que o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo. O artigo 283 é a única hipótese de prisão? Não, eu preciso respeitar o devido processo legal. E é nesse sentido que o 637 diz que não tem efeito suspensivo. E mais do que isso, as hipóteses de prisão se resumem ao artigo 283? Eu me pergunto dos crimes inafiançáveis, previstos também na própria Constituição, dos crimes hediondos, previstos também na própria Constituição. Eles não estão previstos no 283. O 283 limita a Constituição? Ou ele é uma parte explicativa da Constituição? Ele se sobrepõe ou ele integra? Essa é a discussão.
Ele deve integrar, porque o próprio Código de Processo Penal já prevê a ausência de efeito suspensivo para o recurso extraordinário. Ele deve integrar, porque a própria Constituição prevê os crimes inafiançáveis. Dentro dessa perspectiva, eu concluo dizendo o seguinte: o artigo 283 é constitucional, com a concessão de interpretação conforme a Constituição, para afirmar que é coerente com a Constituição o principiar a execução criminal quando houver condenação em segunda instância. Excelências, reafirmo meu profundo respeito a cada um dos senhores. Admiração pessoal, profissional e institucional. Os senhores são, ao mesmo tempo, privilegiados, ao mesmo tempo, têm sob seus ombros uma responsabilidade ímpar de dar a última palavra sobre o que é a justiça nesse Estado que está sendo construído. Ele iniciou-se em 88, mas ele vai além de nós. Eu peço do fundo da alma que Deus os abençoe, que Deus abençoe o nosso país, e reafirmo a minha credibilidade na sabedoria e na justiça que está entregue para ser definida a vossas excelências. Meu muito obrigado pelo tempo e pela atenção de todos os senhores. Agradeço ao doutor André Luiz de Almeida Mendonça, advogado-geral da União.